O tweet retrô não é do presidente. A gente ainda não chegou nesse ponto ainda do programa, tá? Mas é sobre o presidente, tá? No dia 23 de fevereiro de 2023, o repórter Bruno Ravazoli tweetou o seguinte: Barcelos sobre Enner, abre aspas. Inter monitora há muito tempo. Jogador muito difícil. Não existe pré-contrato assinado. Presidente, como é que foi segurar tanto tempo essa informação do pré-contrato? É verdade. Não, Jory, a história é muito clara e simples e objetiva. Nós procuramos o jogador, né? Monitoramos a situação de contrato, fomos atrás, tivemos contatos, avançamos verbalmente em acordos e depois dessa data a gente teve, né, um pré-contrato realmente firmado, a comunicação oficial ao clube turco e a viabilidade do negócio. Todo mundo já sabia do negócio de maneira bem clara. Mas a gente tinha e teve um acordo até com o próprio jogador para que o anúncio só fosse feito depois do último jogo, né, oficial dele com a camisa do clube turco, né? Até porque é um ídolo lá no país, um ídolo da equipe e entregou tudo até o final, foi campeão, né? E qualquer informação diferente dessa poderia ser interpretada de uma forma ruim para o atleta, para o clube. Então acho que foi necessário isso e hoje, felizmente, a gente já pode falar sobre isso de uma forma mais tranquila. Mas isso são coisas do futebol, né? Coisas que os contratos, coisas que a parte de confidencialidade, a parte legal nos exige muitas vezes ter um comportamento que pode parecer para o torcedor e não é sempre. Às vezes a gente também sofre por isso porque não tem o negócio e o torcedor ou o trabalho de vocês da imprensa induz de que há algum acordo, né? E às vezes não tem. Então essa dúvida sempre ela existe, mas a gente só pode confirmar, por isso é um dogma e um chavão chato do futebol, mas ele é importante que se considere. Você só pode falar oficialmente sobre algo quando você tiver o papel assinado, quando você tiver certeza do negócio, porque caso contrário qualquer coisa pode mudar e mudando você fica depois com uma informação e mostra um baita profissionalismo dele, né? Nossa. Porque toda a imprensa aqui falando e inclusive alguns veículos de imprensa de lá ou alguns jornalistas dando a entender que, né, que quer renovar, e o cara lá fazendo gol todo jogo e tal, não, né? E mesmo depois da formalização, né, tinha que ter um cuidado da relação não ser aberta, porque isso também significaria lá para ele uma situação ruim, né? Claro. E a gente sabe que o fanatismo do torcedor turco também é tão grande quanto o torcedor brasileiro, né? E isso poderia representar também algum tipo, né, de problema, constrangimento até para a família. Uma vez o Tafarel me disse que os turcos são muito mais loucos que os brasileiros. A rivalidade é muito O Tafarel que disse basquete, eles fazem maluquice. Tô sendo um pouco cauteloso aqui. Não, mas aí pode deixar que a não tem. Não, para perguntar assim sobre o Enner Valencia, assim, o quão determinante foi a participação dele na Copa do Mundo pro Inter setar? Já se conversava sobre ele? Como é que foi? Porque ele explode de novembro. Explode é sacanagem, o cara tem uma carreira, né? Mas ele vai pros olhos do mundo. Ele é mais conhecido por causa pra dos gente gols ali na Copa do Mundo. Como é que foi isso? A gente já tinha ele num trabalho que o nosso Capa vem fazendo lá, como um atleta, vamos dizer assim, elegível nesse nível para que viesse compor o nosso elenco. Junto com eles, outros atletas, que foram vários na época citados por vocês. E a gente... mas tinha nele uma prioridade, mas ao mesmo tempo um grau maior de dificuldade. Né? Por estar num grande clube, por estar numa grande fase, por estar fazendo gol. Ao contrário dos outros nomes que a gente cogitava na época, que eram jogadores que inclusive nem estavam jogando no seu time como titular. E eram grandes jogadores também. Né? E a gente... pesou muito, porque na Copa ainda ele fez uma boa Copa, dificultou mais ainda e se tornou um pouco mais distante ainda do que a gente imaginava, né? Mas a gente fez questão de retomar o contato depois. Então um contato foi feito antes da Copa. Esperou o contato veio. E aí... Importante ter um contatinho, né? E o retorno foi de ouvir o Internacional e a sua proposta de trabalho, muito na parte desportiva também, na questão de voltar para a América do Sul, de estar mais perto do seu país, de estar mais perto da seleção. O cara já conhecia Viamão ali, né? Já conhecia, já ficou ali. E aí, isso, nós preparamos daí a viagem que a gente fez no início do ano, foi exatamente para apresentar, e o foco principal era esse encontro com o Enner, né?
Aquela viagem que tu fez a foto Isso. com o Arangues. A gente E depois foi lá, a gente mas visitou lá, a gente tratou do Luiz Adriano, a gente teve um contato com o Shakhtar pelo tema do Vitão, a gente foi olhar o jogo do Frankfurt também, jogava lá o Borré e o Alário. Isso foram todos os movimentos que a gente fez naquele momento e, felizmente, o tema Ener, ele teve um retorno satisfatório dentro daquilo que a gente poderia fazer. Paralelo a isso, nós começamos a renovar o processo de patrocínio, por exemplo, da Bet, que patrocina o Internacional, e foi muito importante essa renovação, porque ali a gente conseguiu encaixar também uma viabilidade financeira para a vinda de um jogador desse nível, e tudo se encaixou mais ou menos na mesma época, que a gente conseguiu daí concretizar logo depois. O senhor pode revelar quando foi batido o martelo do Ener? Qual foi a data, mais ou menos? Tu foi dormir. Aqui tu foi dormir. Hoje eu posso dizer que, como deu certo depois a assinatura nos termos legais e prazos da FIFA, mas o acordo deu certo lá em fevereiro, quando a gente, né, teve a revelação verbal, vamos dizer assim, do jogador de que estava palavrado e eu vou continuar. Mas não preocupava o senhor, que aí vem de lá o turco e fala que ele vai ficar. Sempre. E aí tu fala, meu Deus, se ele não vir, pô, vou ter que dar explicação. Mas tinha multa mesmo. Mas eles sempre... Não, quando a gente assinou o pré-contrato, tem multa. Aí tem multa. Aí se assinasse, ia pingar. Isso. Em fevereiro, de fevereiro a maio não a gente precisava anunciar o jogador, a gente precisava avisar o clube turco, né? Essas são as regras do jogo. Sim. Então isso tudo a gente fez conjuntamente, de forma muito tranquila e com garantias de lado a lado. O Inter correu sozinho na negociação ou tinha concorrência para tentar pegar o Ener Valencia também? Teve concorrência, pelo menos no início um pouco menos, mas quando vai se afunilando ali o final de contrato, né? Outros, e o próprio agente do jogador já falou isso, né? Propostas do mundo árabe, mas ele topou e mais do que isso, né? Desde o primeiro momento mostrou interesse em vir para o Brasil e para o Internacional. Eu acho que isso também é um valor importante para nós aqui. A gente tem que valorizar isso, né? São situações, inclusive financeiras, talvez melhores em outros lugares, mas por uma opção de vida, de carreira, o jogador, né? A gente apresentou muito. E isso é importante, acho, para nós que somos aqui de Porto Alegre, que vivemos aqui, né? Importante que a gente fez uma apresentação muito grande da cidade, do estado, né? Do que representa, dos valores que aqui tem, de como que é a vida aqui. Ele tem uma família que questiona muito, né? Sobre os temas todos, a sua esposa, a gente conversou muito, temas... A mulher que manda, então, no caso. Das mais diversas frentes, entendeu, Lelê? Em qualquer lugar. Parece que isso no mundo do futebol, para quem está nos ouvindo, não é tão normal, né? Mas neste caso foi bastante, dizia, decisivo a gente conversar, inclusive, com a família, para que essas questões pudessem ser bastante claras e subsidiando com escolas, com bairros, com a cultura, com tudo que tem aqui em Porto Alegre, com a dinâmica dos clubes, com a participação intensa e permanente da imprensa. Tudo isso foi trabalhado, foi apresentado e felizmente deu certo. Presidente, como torcedor, eu e acredito que a grande maioria da torcida... Tá comendo todo mundo hoje, né? né? Como torcedor, como Vini. Porque eu já corri de manhã, o cara chega muito pilhado. E assim. quem mais comeu foi eu, né? Inclusive, se quiser ligar o ar-condicionado, beleza. Eu queria perguntar o seguinte, porque todos nós, colorados, começamos o ano de 2023 muito esperançosos por causa, né, por consequência de como terminamos o ano de 2022. Né? Um time que ficou no segundo lugar, a gente sempre falou aqui no Bola. O Inter nunca disputou o título do Brasileiro, mas terminou em segundo lugar. Então a gente tinha uma perspectiva boa, só que o clube, o time realmente parece que não se encontrou ainda esse ano. Então eu queria a sua palavra como presidente para o torcedor, porque a gente teve mais uma eliminação dolorosa, e olha que eu já vivi eliminações dolorosas com o Inter, mas aquela do América Mineiro, pra mim, tá quase no padrão Olímpia. Tu acredita que eu sonhei essa semana com isso? Mas eu não tenho dúvida, eu sonho com o Olímpia até hoje. Então eu queria a sua palavra pro torcedor que tá nos ouvindo hoje, entender o que aconteceu nesse primeiro semestre, e claro, com o Ener Valencia e a melhor preparação física, a gente pode sonhar com dias melhores no segundo semestre. Dias melhores, o Ataquest teve sábado no Beira. Também. Dias melhores virão. Lelê, e o torcedor que nos acompanha, fazendo um raciocínio, diria, racional, lógico e de gestão de um processo com um clube que não vive uma situação financeira maravilhosa, tá? Isso eu vou querer lhe perguntar no segundo bloco. Você tem um plantel e um grupo que foi vice-campeão brasileiro, que fez a maior pontuação da história de pontos corridos do clube.
você consegue a manutenção desse grupo a duras penas, adquirindo jogadores, buscando, né, manter este grupo, que é difícil, e a sua comissão técnica. O que você projeta para frente? A continuidade desse trabalho. Melhora, né? E a melhora. Porque se você vem fazendo isso certo, não tem por que você mudar. Claro que não. De maneira nenhuma. Seria até temerário fazer uma mudança de algo que, né, vinha num processo, inclusive, de apontar para frente como o início de um ciclo e não o final de um ciclo. Né? E se é início de um ciclo, você tem que dar continuidade a esse ciclo. Né? Com jogadores, mudamos toda a fotografia do plantel, né? Elogios. Que era uma coisa pedida pela torcida. Pedido pela torcida, elogiado por todos. E a gente fez isso. Bom, iniciamos o ano. Eu diria que sempre esse início de ano, né? Ele sempre é questionável em relação ao desempenho, não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil todo. Vários grandes clubes no Brasil foram eliminados dos seus campeonatos regionais. Sim. E vários momentos, isso já aconteceu inclusive na história do Internacional, que no ano que foi campeão mundial perdeu o Gauchão. Então, era uma coisa ainda a ser analisada em cima de uma pré-temporada, e aí isso nos leva até março, né? Sob um diagnóstico que tinha, e um diagnóstico, e não um diagnóstico da direção, tá? É um diagnóstico de todos. Da direção, da comissão técnica, do staff técnico do departamento de futebol. Todos tinham o mesmo diagnóstico de que as coisas iriam melhorar e que coisas que estavam, na nossa opinião, algumas vezes até sendo questionadas, como a questão do preparo físico, ela iria ser tratada e iria ser melhorada. Isso chega ao mês de março, quando a gente acaba ali, eu não lembro bem a data, mas março e abril já insistindo nesse diagnóstico e, de fato, constatando que, por mais que tivemos mudanças nos processos internos, essa questão ela não nos daria a metodologia adequada para termos imediatamente resultado. Porque nós precisamos de resultado imediato. Não adianta nós termos um processo e uma metodologia de preparação que vai nos dar fôlego em setembro, em agosto. Nós precisamos agora, porque vimos que o time caiu de desempenho. E, ao cair de desempenho, algumas razões existem, sejam elas táticas, técnicas ou físicas. Portanto, necessária uma intervenção, a gente fez a mudança daqueles que tomavam a decisão dentro do departamento exatamente nessas áreas, ou seja, que tinham a responsabilidade de cuidar disso, de apresentar. E para isso o profissionalismo, Lelê e ouvintes. Profissionalismo é para isso, não é para o dirigente tomar a decisão, é para os profissionais tomarem. E quando tomar errada, a gente substituir. Claro. É assim, para isso se paga bons salários. Óbvio. E para isso se tem contratações. Se nós ficar todo o tempo correndo atrás de desculpas que não são reais, a gente vai acabar passando pano e mantendo, né? Alguém já disse que o futebol, né, é um dos lugares em que você tem facilidade de empregar pessoas com baixo conhecimento às vezes, e uma fórmula. É isso, nós precisamos melhorar esse desempenho dos profissionais, e só melhora se a gente der feedback para eles, sejam feedbacks de melhora ou até mesmo de substituição, para que possam enxergar algumas coisas que possam ter sido feitas erradas. Nós assumimos a responsabilidade como direção, por óbvio, né? Mas achamos que era o momento, fizemos essa substituição, temos convicção de que é possível recuperar esse tempo perdido sem nenhum... Né? Não recuperaremos as classificações que perdemos, mas recuperaremos o futebol que tivemos, recuperaremos a condição, e com uma dificuldade financeira, que a gente pode falar depois, a gente não conseguiu, numa primeira janela, não só vender jogadores como precisamos vender ao longo do ano, como comprar ou trazer jogadores adequados para aquele primeiro semestre que pudesse nos ajudar. Mas não abrimos mão de dizer que temos um grupo qualificado. Sim. E que esse grupo que está lá tem total e teria total capacidade de ganhar o Campeonato Gaúcho e de passar pela média. Não acha que perdeu, por exemplo, tu diz da mudança de fotografia que era muito necessária, mas o Inter tinha determinados jogadores à disposição no ano passado. Eu concordo com a mudança de fotografia, né, mas acho que ela também tem que ser feita, tu tem que ir dosando, porque se tu perde um jogador, tu tem que repor com outro. O Inter, a gente percebeu no final do ano passado que perdeu alguns jogadores, começa a temporada com muitos desfalques no elenco. Tu não acha que esses desfalques no elenco fizeram o time ter um decréscimo de qualidade e por isso não conseguiu render, principalmente nessa primeira parte do ano? Eu não quero fazer uma avaliação individual publicamente, porque fizemos ela internamente, mas eu te desafio a dizer quem saiu, aonde está, como está jogando, e quem chegou, aonde está e como está jogando. Me dá 3 exemplos. Tu quer 3 jogadores que saíram e que estão bem pra caramba em qualquer lugar e que nós não botamos o melhor aqui. É que assim, por exemplo... Me dá o exemplo, eu vou dar um exemplo assim, de um jogador que saiu
e que, de repente, poderia render ainda. E a gente... Poderia render. Não, eu tô dizendo que tá rendendo. Mas é que estava no elenco, né, presidente? E querendo ou não, por exemplo, eu via no banco ano passado, vamos supor que o Edenilson, o Alan Patrick, tinha o Tyson, são jogadores que tinham à disposição. Começou o ano, tu olha pro banco, quem tu tem? Vai bater um pênalti contra o Caxias, presidente? O Estevão. Né? Eu acho um pouco arriscado, naquela altura do campeonato, o Estevão, que era um jogador que não vinha tendo oportunidades, por exemplo, chegar e bater o último pênalti. Sendo que ano passado, o Tyson, em determinado momento, poderia ser uma opção no banco. O Edenilson foi o jogador com maior aproveitamento de pênalti e errou um pênalti decisivo. Mas é que aí tu tá relativizando. E tem um fato, eu vou ajudar vocês dois, assim, pênalti é pênalti. O gremista ajudando. Olha essa. E não tem canalice, tá? Agora é uma avaliação. Cara, não dá pra negar também que o Edenilson tava sendo inviabilizado por uma parte muito grande da torcida, velho. Isso compromete todo o ambiente de trabalho, o presidente pode, de repente, chegar à avaliação, não tem espaço para Edenilson. Mas tu tem que repor um jogador com uma qualidade, no mínimo, igual a do Edenilson. Eu acho que o Inter teve esse decréscimo de qualidade. Em determinados momentos, faltam opções pro Inter dentro do time para conseguir render dentro de campo, porque entra um guri da base, que às vezes não tem continuidade, e aí é botado numa fogueira para resolver o problema. Esse é o ponto. E esse é o ponto que eu queria chegar, presidente. Tu não acha que faltou no início do ano essa reposição e por isso o Inter teve dificuldade até aqui? Eu acho que todo o processo de modificação de fotografia, ele corre riscos de ter desencontros, mas eu não concordo com a tua afirmação. Eu acho que todos os jogadores que saíram do Internacional não conseguiram jogar mais do que jogavam aqui em nenhum lugar. Em nenhum lugar. E, portanto, num final de ciclo no clube. E a necessidade, em compensação, trouxemos, por exemplo, na zaga, saiu o Cuesta. Tem o Vitão. Ou o Vitão não é um grande jogador? Grande jogador. Pois é. Aí vamos pegar no meio de campo. Nós temos ali... Hoje ainda não está jogando, mas a possibilidade do Arangues jogar. Foi uma busca que nós fizemos para substituir, infelizmente, por temas de lesão, ele ainda não está jogando. Mas é um jogador, na minha opinião, que tem tantas características ou qualidades quanto o Edenilson. Jogadores que estão no grupo. Mas não jogou ainda, né? Exato, mas o Edenilson... E assim, eu só quero pontuar que eu não acho o Edenilson salvador da pátria e concordei com a saída dele. O único ponto é que é uma reposição ele e o Patrick, né? São dois reservas. A altura, né? Só pra deixar claro esse ponto, porque senão desenha que o Edenilson tinha que ficar. Não acho que tinha que ficar. Eu entendo a tua preocupação e eu sou um cara que sempre, pra falar de um jogador que eu não ia falar do Edenilson, você é um jogador que eu sempre defendi dentro do Internacional e ele sabe disso e todo mundo sabe, um jogador para mim, e defendi publicamente nos microfones, né? Fui xingado por uma parte da torcida também, porque naquele momento convocado entre os 25 da seleção que ia para a Copa, um jogador que, na minha opinião, na função dele naquele momento, talvez só o Gerson no Brasil tivesse a característica que ele tem de área a área. Eu sempre defendi o Edenilson, mas uma questão de ciclo, uma questão também da carreira do atleta, né? Foi importante. Agora, nós apostamos muito no Johnny, que era um jogador que não vinha jogando e que hoje está na seleção americana, entrou ontem no jogo, é um ativo do clube e estava inviabilizado de jogar, exatamente jogar na mesma posição. Então, essas coisas do futebol a gente precisa estar atento. E, na nossa opinião, isso não teve prejuízo. Não teve prejuízo em termos técnicos para o clube. Evidente que em termos de experiência, nós estamos falando de jogadores que têm muita experiência, mas em termos táticos e técnicos, né, é só olhar o que estão produzindo em outro lugar. Mas tu acha que não teve essa... Porque, por exemplo, o Inter não chegou na final do Gauchão. Não, mas outros problemas, não é este. Mas aí que tá, eu acho que passa, e só pra acompanhar meu raciocínio, eu acho que passa por aí... Tu acha que o Internacional, com o plantel que tem hoje, não tem condições de ganhar do Caxias? Mas não ganhou. Não, mas não tem condições, eu tô perguntando. Não, eu acho que tem, por isso que... Então o plantel não é o problema. Não, mas aí que tá, presidente. Pra chegar na final do Gauchão, eu já vi times do Inter muito... O time do Inter caiu, né? Foi campeão gaúcho. Chegou, né? Entendeu? Então, por isso que pra tu ver como só o nível técnico... do plantel. Eu acho que o plantel não é o nosso problema. Nós temos um problema... Qual tu acha nós temos um problema, já foi dito aqui, um problema de ordem física, que nós não tivemos a mesma agressividade, a mesma potência
Né? A mesma, desculpa a palavra, intensidade que tivemos o ano passado. O Internacional foi, se eu não me engano, uma das 3 ou 4 melhores ataques do Campeonato Brasileiro e uma das 2 ou 3 melhores defesas do Campeonato Brasileiro. Isso mostrava a solidez da equipe, tanto no sistema defensivo quanto no sistema ofensivo. Né? Então, isso nós não conseguimos repetir. E era o mesmo plantel, é isso que eu estou tentando dizer, entendeu, Vini? Não é o plantel o problema. Nós temos um problema exatamente físico que foi e de queda de rendimento individual dentro de um coletivo.